Amém? Que a paz de Jesus habite ricamente no seu coração. Quero compartilhar uma palavra com vocês hoje que eu creio que o Senhor colocou no meu coração nesses dias, quando eu tenho o privilégio, a oportunidade de compartilhar a palavra. Eu gosto de orar e eu faço isso constantemente, pedindo para que Deus fale algo muito específico. Com o passar do tempo, a gente acaba falando bastante, pregando bastante, e facilmente você pode pegar, eu já falei sobre isso, eu já falei sobre aquilo, e você simplesmente replicar mais uma vez alguma coisa que você já ministrou, já compartilhou. E eu falei, Deus, me dá uma palavra, algo específico para esse dia, para essas pessoas que vão estar aqui. Então, eu oro dessa forma, e ao mesmo tempo isso é um desafio bem grande, porque é um grupo específico de pessoas. Eu creio que Deus fala conosco, eu creio que Deus é um Deus presente, um Deus real, e que dia após dia, diante de cada situação, diante de cada momento, nós podemos ouvir a voz dEle, nós podemos ouvir a direção dEle que Ele nos dá. E a palavra que veio ao meu coração sobre esse momento, sobre esse dia, é a palavra discernimento. Discernimento. E eu creio que a palavra discernimento é uma palavra muito importante de nós compreendermos, mas não só o que ela significa, mas eu creio que nós vivemos um tempo, ou vivemos tempos, onde nós precisamos discernir as coisas que estão acontecendo. O discernimento, e nós vamos entrar nisso daqui a pouco, a palavra de Deus fala sobre um dom espiritual. Quando Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 12, existe uma lista ali de dons espirituais, dons que o Espírito Santo opera no meio da igreja, entre filhos e filhas de Deus, e entre esse dom espiritual, um deles é o discernimento de espíritos. Então, Deus ele opera na igreja com o dom de discernimento de espíritos, que basicamente é você ter uma percepção, e essa não é uma percepção da sua inteligência, da sua sabedoria, ela é uma percepção espiritual, algo que o Senhor revela, algo que o Senhor mostra, se algo vem de Deus, se algo vem do ser humano, ou se algo vem de espíritos malignos. Se a origem ou a influência de uma informação, de uma manifestação, ela é de Deus ou ela é maligna. Então existe o dom espiritual do discernimento de espíritos. E eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas eu quero falar sobre o discernimento também de uma forma geral, no sentido de nós discernirmos algumas coisas que acontecem conosco. E quando nós lemos, por exemplo, o texto de Eclesiastes, e podemos abrir Eclesiastes capítulo 3, é um texto conhecido, mas que mostra a importância de nós entendermos situações diferentes que acontecem conosco. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. É interessante que o autor fala sobre diferentes tempos, sobre diferentes fases, sobre diferentes atitudes, sobre diferentes situações que acontecem à nossa volta. E se existem tantas fases, tantos tempos, nós precisamos aprender a discernir os tempos. Nós precisamos aprender a discernir as fases da nossa vida, os ciclos
que acontecem conosco. Então o discernimento, ele se torna algo muito importante. Você saberia hoje discernir e dizer o momento em que você está vivendo na sua vida? E talvez você consiga, e às vezes é importante você refletir sobre isso e talvez definir com um nome a fase que você está vivendo, o tempo que você está vivendo. Pode ser um tempo bom, pode ser um tempo difícil, pode ser uma crise, podem ser várias circunstâncias, várias coisas que estão acontecendo, e você pode dar um nome a esse momento que vai simplesmente ajudar você a discernir os tempos. E aqui nós encontramos vários tempos, e ele termina dizendo tempo de guerra e tempo de paz. E parece que nós estamos em tempos de guerra, Não diretamente, não necessariamente aqui no Brasil, mas nós ouvimos de guerras, e conflitos que estão crescendo, que estão alcançando cada vez mais países envolvidos nessa dinâmica. Então nós precisamos discernir e entender isso. Então há tempos difíceis. Mas eu vou entrar em alguns aspectos mais práticos daqui a pouco. A palavra discernimento significa conhecer distintamente. É uma percepção clara que você pode ter por qualquer um dos sentidos que você tem. É a capacidade de compreender situações, de separar certo e o errado. É a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. É a habilidade de diferenciar o verdadeiro e o falso, o importante e o secundário. Olha que interessante, um texto em Mateus capítulo 16, Jesus ele usa essa palavra, ele fala sobre a questão do discernimento. Quando os fariseus eles pedem um sinal, os fariseus e os seduceus, eles pedem um sinal, vindo do céu, e Jesus ele responde no versículo 2 dizendo assim: chegada a tarde, quando chega o final do dia, vocês dizem: teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. Pela manhã vocês dizem: hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Outra versão diz: vocês sabem discernir a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E Jesus confronta esses homens que confrontaram a ele, que estão perguntando a ele, e Jesus diz: vocês sabem discernir quando vai chover, quando não vai chover, e hoje é mais fácil, Nós temos tanta tecnologia, tanta informação à disposição, e hoje em dia está mais fácil dizer porque vai chover e ponto final, Não tem muita dúvida, se vai chover ou não, Do jeito que as chuvas estão chegando. E Jesus diz: olha, vocês sabem discernir os tempos, vocês conseguem olhar as aparências, do clima, dizendo se vai chover ou não vai chover. Como que vocês não sabem discernir ou interpretar os tempos? Ou seja, Jesus ele dá esse destaque sobre a importância de discernir os tempos. O discernimento de espíritos, como eu já falei, do dom de discernimento, ele é uma habilidade de discernir, julgar por uma percepção espiritual. Descobrir o que vem de Deus, da natureza humana ou de espíritos malignos. Então, nós temos que compreender essa questão. Quando nós olhamos um pouquinho a estratégia de Satanás, a Bíblia diz em João 8:44, Jesus diz: Satanás ele é o pai da mentira. Então, qual é a estratégia de Satanás para afetar nossas vidas, a nossa família, o trabalho, aquilo que está nas nossas mãos? É por meio da mentira. Então, Satanás vai de todas as formas possíveis tentar fazer com que eu e você, a gente acredite nas mentiras. E isso acontece de diversas formas, Nós sabemos que o inimigo ele não aparece fisicamente, e começa a lançar uma série de mentiras. Mas no contexto em que nós vivemos, pessoas são usadas para falar, a nosso respeito. Então, quando uma pessoa à tua volta, acusa você, critica você, condena você ou fala a teu respeito,
e você começa a receber uma mensagem de que você é um fracassado, de que você não sabe fazer as coisas direito, e você vai assumindo, você vai aceitando algumas afirmações, algumas coisas que as pessoas dizem, e Satanás vai tentar de todas as formas desanimar ou desacreditar você. Então Satanás ele age dessa forma. Ele age pela mídia, pelas novelas, por filmes, onde existe uma série de mensagens, uma série de princípios que são contrários à palavra de Deus, e você vai absorvendo essa mensagem, você vai absorvendo essas mentiras, e isso acaba afetando você, o teu coração, a tua mente. A palavra de Deus também nos ensina que Satanás ele se disfarça de anjo de luz. Em 2 Coríntios 11:4, a Bíblia diz que Satanás ele se disfarça de anjo de luz. Ou seja, a aparência de muitas coisas é boa, mas o resultado final é horrível. Ou seja, Satanás ele vem numa forma que parece bom, que parece certo, que parece legal, mas depois você acaba tendo resultados terríveis. Jesus ele teve uma situação onde ele teve que confrontar a Pedro, dizendo para que Satanás se afastasse dele. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 16, um pouquinho adiante, no versículo 21 ao 23. Olha só, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Não parecia que a intenção de Pedro era boa. Jesus começou a falar do que era necessário que acontecesse com ele. Jesus disse: é necessário que eu tenha sofrimentos, é necessário que eu vá por um caminho que vai terminar de um modo cruel, onde eu serei morto, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Um caminho difícil, um caminho que já estava estabelecido, e o Senhor Jesus sabia que ele deveria passar por aquele caminho. O propósito de Deus estava claro para ele. E Pedro, que estava caminhando com Jesus, que estava aprendendo com Jesus, que estava vendo tantas coisas boas que aconteciam na vida de Jesus e através da vida dele, e Pedro diz: não, isso não vai acontecer, que Deus não permita. E é mais ou menos assim, se depender de mim, jamais isso vai acontecer. Então, a aparência da mensagem era boa, a intenção de Pedro, ela era boa. Ele queria proteger, ele queria dar a sua vida pelo seu mestre. Mas olha só que interessante, Jesus repreende e diz: para trás de mim, Satanás. Ou seja, Jesus ele percebe que aquela mensagem, ela era contrária ao propósito de Deus na vida dele. E por isso Jesus confronta Pedro, repreende a Pedro. E olha que interessante, quando nós entendemos o propósito, quando nós sabemos o que nós deveríamos fazer, mensagens, mesmo que com boas intenções, que se opõem a isso, são mensagens que não vêm da parte do Senhor. Paulo, em várias outras situações, ele estava a caminho de Jerusalém, e ele sabia que em Jerusalém ele iria sofrer muito, depois ele iria para Roma, e ele sabia que haveria perseguição, haveria violência, mas ele tinha uma direção de que ele era para ir por esse caminho. E algumas pessoas, alguns discípulos tentaram impedi-lo nesse processo. E ele diz: olha, eu estou disposto a dar a minha vida, eu estou disposto a morrer por esse direcionamento, por esse propósito que Deus me deu.
Então olha só como Satanás ele age de forma muito sutil, de forma muito estratégica para nos tirar do propósito, nos tirar da visão, da direção de Deus. Pedro, que foi repreendido por Jesus, mais tarde ele vai discernir o comportamento enganador de Ananias e Zafira. E por uma direção do Espírito Santo, por uma revelação do Espírito Santo, ele percebe que Ananias e Zafira estavam mentindo a Deus e ao Espírito Santo, e a consequência disso foi gravíssima, a consequência disso foi a morte. Mas Pedro ele discerniu algo que parecia bom, parecia correto, mas lá no íntimo havia mentira, havia engano, e Pedro foi usado para descobrir isso. Paulo, em outras situações também, ele vai discernir uma jovem menina que tinha um espírito de adivinhação, que estava seguindo eles. Em algum momento, Paulo se vira e ele expulsa esse demônio que está atormentando a vida dessa menina. Então, isso tem a ver com o dom de discernimento de espíritos. Mas olha só, quais são algumas áreas da nossa vida onde é necessário o discernimento? Eu creio que uma das áreas onde nós precisamos aprender a discernir o que está acontecendo é no nosso mundo interior. É dentro de nós mesmos. Na nossa alma, no nosso espírito, o que é que está acontecendo dentro de mim? E todos nós, somos diferentes uns dos outros, nós temos personalidades diferentes, nós temos temperamentos diferentes, nós temos experiências de vida, educação, todos nós somos uma combinação complexa de contextos, de realidades, então nós somos diferentes em vários sentidos, mas uma das coisas que pode nos ajudar a identificar o que está acontecendo aqui é se existe paz no coração. E essa é uma pergunta que eu creio que é fundamental. Você tem paz no teu coração? Teu coração está em paz? Teu coração está tranquilo nas diferentes áreas da sua vida? E eu creio que isso é um sinal bem importante, se o teu coração está em paz. Nem sempre nós estamos em paz em todas as áreas. Às vezes tem algumas áreas da nossa vida onde nós estamos atribulados, não é verdade? Onde nós estamos confusos, onde nós estamos com medo, onde nós estamos machucados, onde nós estamos tristes. E quando isso acontece, é importante a gente dar atenção a essas áreas. É importante a gente tratar essas áreas. Então, no nosso mundo interior, nós precisamos discernir o que está acontecendo comigo. Por que eu estou triste? Por que eu estou desanimado? Por que eu estou desencorajado? Tem várias coisas, vários pensamentos que nos rodeiam. Nós precisamos aprender a discernir a realidade espiritual à nossa volta, que tem a ver com o dom de discernimento de espíritos. Isso afeta também a nossa vida. O que é que está acontecendo? Quando nós pensamos, por exemplo, em enfermidades, talvez eu já tenha dito isso uma vez aqui. As enfermidades, as doenças, elas podem ter origens diferentes. Existem doenças de origem espiritual, existem doenças de origem emocional ou psicossomática, e existem doenças de origem fisiológica. E nós precisamos aprender a discernir a origem dessas enfermidades. Olha só, tem um texto que vai nos mostrar isso deixa eu tentar lembrar aqui agora, não está anotado. Onde Jesus ele cura a sogra de Pedro, e depois, não lembro agora onde está o texto, Jesus ele cura a sogra de Pedro, e não sei se é por isso que ele negou a Jesus depois, mas ele curou a sogra de Pedro, e depois que a sogra de Pedro é curada, ela estava com febre, Jesus ele vai e ele repreende a febre, e a sogra de Pedro ela é curada, e ela se levanta e começa a servir. Aparentemente, é uma doença de origem fisiológica. Jesus ele repreende a febre e ela é curada.
Depois disso, depois desse texto, a palavra diz que eles começaram a trazer várias pessoas para que Jesus orasse por elas. E Jesus começou a orar por várias das pessoas que tinham das mais diversas enfermidades e doenças, e Jesus também expulsou muitos demônios entre eles. Então, olha só, uma série de pessoas que estavam com enfermidades foram trazidas a Jesus, e Jesus começou a curar todas elas, as mais diversas doenças. E de alguns deles, ele expulsou os demônios. Possivelmente pessoas foram curadas sobre isso. Nós vemos textos também onde Jesus expulsa um espírito surdo e mudo e a pessoa ela é curada, ou seja, doença de origem espiritual. Então, o que pode acontecer conosco, e a gente precisa entender isso para discernir, para separar isso. Qual é a origem do que está acontecendo comigo? Ou do que acontece à minha volta? Tem uma questão espiritual por trás? Espíritos malignos estão agindo numa pessoa, gerando doenças, gerando enfermidades. Essas pessoas precisam ser libertas, elas precisam ser transformadas, elas precisam de cura nisso. Tem pessoas que têm doenças, e isso é claro para todos nós, tem muitas enfermidades, muitas doenças que têm origem emocional, psicossomática. Tem muitas doenças, muitas coisas que acontecem conosco. Alergias, dores de cabeça, enxaqueca, úlceras, gastrites. Tem uma série de problemas que podem ter origem emocional ou na nossa alma. Não necessariamente são de origem emocional, mas se nós entendermos que elas podem ser, nós precisamos aprender a lidar com isso. Porque se a minha alma não está bem, se o meu coração não está bem, eu preciso tratar isso. Eu preciso curar as memórias gravadas, as memórias negativas que estão gravadas no meu coração. Nós crescemos em diferentes contextos e aí nós passamos por dores, por perdas, por traumas. Alguns passam por abusos. E uma série de coisas acaba muitas vezes ferindo a nossa alma, ferindo o nosso coração. E quando isso não é tratado, a gente acaba sofrendo, e isso termina muitas vezes em enfermidades, termina muitas vezes em doenças. E as doenças de origem fisiológica. Quantos aqui tiveram Covid por vírus, por bactérias, por tantas outras coisas? As enfermidades de origem fisiológica nos afetam. Nessas mudanças climáticas, gripes, resfriados, uma série de coisas. Então, nós estamos sujeitos a doenças de origem fisiológica também. Mas a boa notícia é que Jesus, ele opera e ele tem poder de curar em todas as áreas. Seja de origem espiritual, seja de origem emocional, seja fisiológica, Jesus é poderoso para curar todos os tipos de enfermidades e libertar todos os tipos de pessoas. Que maravilhoso, escutar esse testemunho desse antes e depois. Como é que é o nome dessa mulher? Graciele. Como é maravilhoso, ver o antes e o depois, ver o milagre de Deus operando sobre a vida dela. Possivelmente tinha questões fortes espiritualmente ali, tinha questões emocionais, a alma ferida, machucada. Ali, espírito, alma e corpo provavelmente estavam sofrendo muito de diversas maneiras. Mas o Senhor Jesus operou, trazendo cura, trazendo transformação sobre eles. Nós precisamos discernir o que acontece no nosso casamento, precisamos discernir o que acontece nas nossas finanças, precisamos discernir o que acontece na comunidade, na economia, na política. O discernimento, ele é fundamental em diferentes áreas da nossa vida. E o discernimento, ele é simplesmente essa capacidade de discernir o certo e o errado, o bem e o mal, o que é prioridade, o que não é prioridade. E a partir do discernimento, nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos saber como lidar com isso. Eu lembro de uma experiência, uma das primeiras experiências que eu tive com manifestação de demônios. Nós estávamos numa comunidade em Assunção, no Paraguai, onde eu fazia um estágio, e aos domingos nós estávamos lá.
E um certo dia, o pastor da igreja não estava presente, então o diácono da igreja, ele pregou e eu estava lá ajudando a liderar o culto, ajudando na liderança naquele domingo de manhã. Terminou o culto, eram cadeiras de plástico e de repente uma jovem, ela começou a correr em direção à parte do palco, atropelando as cadeiras e começou uma confusão muito grande. Na hora eu não entendi o que estava acontecendo. Mas ela manifestou espíritos malignos, havia uma manifestação demoníaca nesse momento. E o diácono, mais uma outra pessoa, nós levamos ela para uma sala do lado e começamos a orar por ela, começamos a orar por libertação, repreendendo a ação de Satanás e seus demônios. E daqui a pouco ela se acalmou. Ela se acalmou e parecia que os demônios tinham saído. E aí eu sentei do lado dela e comecei a conversar com ela. Falei, olha, você foi liberta hoje nesse momento, mas com certeza tem muito mais coisas dentro de você, né? Qual que é a origem, como que isso aconteceu na sua vida? E ela comentou, ela estava no 3º ano do ensino médio, e quando ela estava na 8ª série, hoje seria o 9º ano, né? Na 8ª série, ela e alguns amigos fizeram a brincadeira do copo, onde você faz perguntas, o copo se move, uma experiência meio estranha, nunca participei de algo assim, então nem sei direito como é que é. Mas quando eles fizeram essa brincadeira, eles ouviram uma voz. E essa voz disse que até o final do ensino médio, todas aquelas vidas seriam ceifadas. Todos presentes ali ouviram uma voz que nenhum deles estaria vivo até ao final do 3º ano do ensino médio. E aí eu perguntei para ela, e o que aconteceu depois disso? Sabe o que ela me respondeu? Ela falou, eu sou a última, só sobrou eu. Todos os colegas dela, não sei quantos eram, que estiveram presentes naquela brincadeira, estavam mortos. E ela era a última. E ela foi liberta naquele dia. E aí a gente começou a conversar, e ela começou a orar, se arrepender. E eu creio, depois eu não soube mais dela, mas eu creio que ela foi liberta, né, dessa opressão, dessa ação maligna na vida dela. Então olha só como é importante nós discernirmos diferentes coisas que acontecem conosco. Aquilo que nós nos envolvemos, decisões que nós tomamos. Nós precisamos discernir sobre o final de 2023, sobre 2024, o que vem pela frente, que decisões nós vamos tomar. E para isso nós precisamos de sabedoria. E a palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá sabedoria a todos livremente. Então, por um lado, eu quero aprender a discernir, eu quero saber, né, diferenciar as coisas. Por outro lado, eu quero também de sabedoria nesse processo. Como que nós crescemos no discernimento? Nós crescemos no discernimento quando nós conhecemos a palavra de Deus e o poder de Deus. Jesus, numa certa ocasião, os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, estavam conversando com Jesus e perguntaram a Jesus, Jesus, entre nós tinha 7 irmãos. O primeiro casou, morreu, não teve filhos. Então o segundo irmão, isso pela lei, o segundo irmão deveria casar com essa mulher para dar uma descendência a essa família. Mas morreu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, e finalmente morreu a mulher, e eles não tiveram nenhum filho. E aí a pergunta a Jesus foi, no céu, com quem essa mulher estará casada? Essa era a pergunta dos saduceus. E Jesus responde e diz assim, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E aí Jesus explica que nos céus ninguém vai casar de novo, né? Tá todo mundo livre do casamento, né? Todo mundo liberto. Vocês vão ser como anjos no céu. Não existe essa ideia, né, do casamento, mas ele diz, vocês erram porque não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Olha como é importante nós conhecermos tanto a Escritura, e o conhecimento da Escritura, da palavra, vem por leitura, estudo, meditação.
O poder de Deus vem por meio da comunhão, da busca pela presença e pela manifestação dEle. Então nós precisamos conhecer a palavra, conhecer o poder de Deus. 1 Coríntios 14, 1 diz assim: sigam em amor e procurem com zelo os melhores dons espirituais. O dom de discernimento de espíritos é um dom espiritual. E a palavra nos ensina que nós devemos procurar com zelo os dons espirituais. Então eu e você podemos e devemos pedir para que Deus nos dê o discernimento de espíritos. Para que quando for necessário, a gente possa experimentar, discernir as coisas que acontecem à nossa volta. Às vezes, o ataque do inimigo não é nem tão direto assim. Mas de repente você percebe na família várias pessoas ficando doentes. Você percebe no teu negócio problema atrás de problema, situação que não se resolve. É máquina que quebra e é isso que acontece. Uma série de problemas você vê constantemente acontecendo. Pode ser uma ação maligna. Pode ser um ataque do maligno. E para isso nós precisamos discernir, para que quando a gente saiba, a gente possa orar também nesse sentido. E eu e você, como filhos e filhas de Deus, nós temos autoridade para orar e para confrontar o poder das trevas. Nós temos autoridade em nome de Jesus para dizer: Satanás e seus demônios, eu expulso vocês daqui. Eu repreendo a ação de vocês na minha família, no meu casamento, nos meus negócios, nas minhas finanças. Você pode, com tranquilidade, você não precisa temer, você pode orar com essa autoridade, repreendendo a ação maligna contra a sua vida, contra aquilo que está nas tuas mãos. É claro que a gente não vai sair por aí repreendendo a tudo e a todos, porque nós precisamos do discernimento. Precisamos entender o que está acontecendo no coração das pessoas, à nossa volta, ao redor do mundo. Nós podemos orar também, com certeza não é da vontade de Deus, todos esses conflitos, essas guerras, essas mortes que estão acontecendo, não é plano, não é propósito de Deus que tudo isso esteja acontecendo. Mas com certeza, Satanás está se deleitando enquanto pode, na desgraça, na miséria, na violência. Então existe de fato uma batalha espiritual e nós podemos e devemos orar, tanto a nível de nações, como na nossa própria vida, no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida pessoal. Então procure com zelo esse dom espiritual de discernimento de espíritos. Lembre disso. Nós precisamos aprender a discernir as coisas, discernir os tempos, discernir o que acontece. E o Senhor pode mostrar a você coisas que você talvez não via, que você não imaginava. Então, ore, fale com Deus sobre o momento em que você está vivendo, sobre a fase em que você está vivendo. Talvez você está numa fase econômica difícil, delicada, e você vai dizer: Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso nesse momento? Qual é o propósito disso? E talvez Deus mostre. Talvez Deus diga: olha, estou ensinando isso a você, estou mostrando isso a você. E aí vem a sabedoria, Deus vai dizer: olha, mas fica tranquilo, eu vou cuidar de você, eu vou providenciar o que você precisa. E tudo isso a gente desfruta na relação com Deus, na comunhão com Deus. E você vai com certeza crescer nesse discernimento e Deus vai também dar sabedoria para que você possa agir de forma adequada. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero orar com vocês ainda. Pai querido, muito obrigado por esse momento, por essa manhã. Obrigado, Pai, porque nesse tempo específico nós estamos aqui e cremos que o Senhor nos colocou aqui nesse tempo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo conhecimento que nós experimentamos, que nós encontramos no Senhor. Obrigado por tanta sabedoria, tanta revelação que o Senhor já nos deu por meio da Tua palavra, tanto entendimento. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos ajude a discernir, Pai, os tempos, a discernir o que acontece conosco. E eu oro, Pai, por cada pessoa aqui
Cada um tem uma realidade, cada um tem uma história, cada um tem situações específicas. E quando nós, Pai, entendemos o que está acontecendo, parece que grande parte já se resolve pelo simples fato de discernirmos o momento em que nós estamos vivendo. E eu oro, Pai, por essa graça sobre cada um aqui, por esse discernimento pessoal, esse discernimento das fases, do ciclo, do momento em que cada um está vivendo. Eu creio, Pai, também que nós podemos descansar e confiar no Senhor. Saber que o Senhor, no tempo exato, no tempo certo, o Senhor vai mudar essa história, o Senhor vai trazer soluções, o Senhor vai trazer respostas, o Senhor vai mudar essa fase, talvez. Eu creio, Pai, que nós podemos viver esse descanso, essa paz, essa tranquilidade. Pai, ao mesmo tempo nós sabemos que Satanás, ele anda ao redor, buscando a quem possa devorar. Eu oro a Ti, Pai, para que o Senhor nos dê o discernimento, para entendermos, para percebermos, Pai, pela revelação do Teu Espírito, o que acontece à nossa volta. Quando existe um ataque, quando existe uma ação maligna, Pai, contra as nossas vidas, eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê o discernimento, para que possamos orar, para que possamos repreender, para que possamos confrontar a ação maligna contra as nossas vidas. Eu oro, Pai, para que o Senhor guarde a vida de cada um que está aqui. E eu oro, Pai, na autoridade do nome de Jesus, repreendendo a ação de Satanás e seus demônios sobre esta comunidade, sobre cada homem, cada mulher aqui, sobre cada família aqui representada, Pai. Cada negócio, cada comércio, cada profissão, tudo que envolve a vida de cada um de nós, Pai. Eu oro por proteção, por graça e repreendo o ataque do maligno, repreendo a ação de Satanás e seus demônios. Declaro vitória, declaro liberdade sobre cada um aqui. Nós Te louvamos, Pai, porque temos essa autoridade no Senhor. Nós oramos também, Pai, pelo que está acontecendo no mundo nesse tempo. Seja aqui no Paraná, seja no Brasil, seja ao redor do mundo, Pai. Ouvimos de tantas guerras, de tantas coisas pesadas, difíceis que estão acontecendo. Nós cremos, Pai, que o Senhor age de forma soberana sobre as nações e nós oramos, Pai, pela Tua intervenção, pelo Teu milagre. Nós oramos, Pai, para que o Senhor mova as peças no mundo, na geopolítica, Pai, conforme o Teu propósito. Eu creio, Pai, que muito acima das decisões dos homens, muito acima da crueldade dos homens, o Senhor age de forma poderosa e o Senhor age com propósito, o Senhor age no tempo certo. Obrigado, Pai, por essa confiança que nós podemos ter no Senhor. Obrigado, Pai, porque um futuro de esperança nos aguarda e os nossos olhos, eles estão no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Eu quero orar também por aqueles que talvez estão enfermos nessa manhã. Eu peço a Tua cura, a manifestação do Teu poder, seja de origem espiritual, seja de origem emocional ou fisiológica, Pai. Eu oro pela Tua cura, Pai, sobre cada um aqui, Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor manifeste o Teu poder sobre o físico dos que estão aqui, daqueles que não estão aqui hoje, mas estão passando também por dificuldades na área da saúde, que o Senhor toque, Pai, com a Tua presença e com o Teu poder. Muito obrigado, Pai. Te louvamos, Te bendizemos. Eu oro, Pai, para que a Tua graça, o Teu amor, a Tua comunhão, a Tua paz estejam sobre cada um aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém.